Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa o teu relato, o teu comentário pra gente. Espero que seu fim de semana tenha sido proveitoso. Acompanhe todas as informações atualizadas aqui em metsu.com, tem monitoramento de raios, imagens de radar, é conteúdo aberto, tem os conteúdos, muitos textos, muitos posts atualizados com tudo que é mais importante, relevante em termos de previsão do tempo, alerta, previsão climática, e tem os gráficos e mapas que você pode acompanhar sendo assinante. Tem vários produtos ali em vários prazos diferentes, os modelos matemáticos mais importantes nós temos aqui, canadense, o modelo europeu, americano, o alemão, o WRF, que a gente usa como base o GFS e também o europeu. Então tem muitas ferramentas de hora em hora, para 10 dias, 45 dias, tudo você encontra na seção de assinantes. Esse vídeo é para falar da chuva, há uma grande expectativa, ansiedade com relação à chuva que retorna a partir do dia 15 no Rio Grande do Sul. Não é para menos, tivemos um mês de maio extraordinário, ainda estamos vivendo as consequências dessa chuva extraordinária e excepcional histórica que aconteceu no mês de maio, não só a chuva, mas também o nível em que os rios alcançaram, impactando muitos municípios da Grande Porto Alegre, dos vales da Zona Sul. Então a população está traumatizada, estamos todos receosos de qualquer chuva que virá, inevitavelmente. O mês de junho, historicamente, é um mês já que compõe o trimestre de inverno, é um mês em que se formam frentes frias aqui no Rio Grande do Sul, ciclones extratropicais, está dentro de uma normalidade. O que não está normal é a vulnerabilidade dos municípios impactados pela enchente do final de abril e ao longo de maio. Ainda há uma situação muito complicada de lixo nas ruas, a gente não sabe como é que está a macrodrenagem dessas regiões aqui da Grande Porto Alegre. Então, como as cidades estão hoje para receber volumes altos de precipitação, episódios de chuva forte? Essa é a área que a gente não domina. Eu falo a gente meteorologista, Metsu, a gente prevê tempo, a gente prevê chuva, a gente prevê vento, a gente consegue monitorar e acompanhar e ter uma ideia também das situações dos rios pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento dentro de uma normalidade. Só que nós não estamos numa normalidade, nós estamos ainda sofrendo as consequências de toda aquela chuva de maio. Os rios já baixaram bastante, Guaíba está e vai baixar mais ainda ao longo dessa semana, a Lagoa dos Patos demora um pouquinho mais, Canal São Gonçalo lá no sul do estado, mas de uma forma geral o que preocupa justamente é a vulnerabilidade, principalmente no que diz respeito ao escoamento dessa chuva, dessa água que pode vir a acumular em razão da chuva nesses próximos dias, especialmente nessa segunda metade do mês de junho. Então é preciso acompanhar, monitorar aquelas áreas que estão ainda muito complicadas, o lixo não foi removido, tem muito acúmulo de lixo nas ruas por conta das casas que foram atingidas. Então isso acontece na minha rua também, então em outras ruas já teve uma limpeza, mas outras pessoas vieram mais tarde limpar. Então tem realmente uma situação muito complexa ainda nos vales, na Grande Porto Alegre, em vários municípios. E falar em chuva realmente preocupa demais diante deste cenário. O que nós temos de concreto? Primeiro, falar que é um prognóstico ainda antecipado, há muitos dias até o dia 15, essa semana praticamente toda sem chuva no Rio Grande do Sul, mas a gente está fazendo aqui um apanhado geral do que os modelos estão indicando. A segunda metade do mês de junho será mais chuvosa, com episódios de chuva. Porto Alegre, por exemplo, nesses primeiros dias de junho, teve apenas 17 milímetros. Se a gente comparar o mesmo período lá de maio, já havia chovido 217 milímetros, então uma diferença enorme no que aconteceu em maio para junho. A gente vai ter praticamente metade do mês sem chuva, o que ajuda demais diante de todo esse cenário de desastre, mas a segunda metade do mês dentro de uma normalidade, até com chuva acima da média em alguns municípios gaúchos, especialmente da metade norte. A boa notícia é que essa chuva encontra os rios bem mais baixos, alguns dentro de uma normalidade para essa época do ano. Então isso, em termos de enchente, é um cenário que não preocupa tanto, mas é preciso acompanhar como isso vai evoluir, porque pode mudar bastante até lá, e a gente vai atualizar dia a dia, vai acompanhar todas as atualizações diárias de diferentes ferramentas, modelos, para poder, no curto prazo, 24, 48, 72 horas é que se faz o alerta. O alerta não se faz com 10 dias de antecedência, não se faz um alerta com 8 dias de antecedência, porque estamos em latitudes médias e as condições podem mudar muito, mas temos que trazer a informação do que se enxerga por agora. Aqui, a projeção do modelo europeu, previsão para o dia 15 de junho, Começa então a frente fria a vencer esse bloqueio atmosférico. Vocês veem que aqui não chove no Paraná, não chove em Santa Catarina e metade norte do Rio Grande do Sul não há previsão de chuva.
pelos dados mais recentes. Tem chuva ingressando no dia 15 entre Uruguai e Rio Grande do Sul, e mesmo assim, olha, 30, 50 milímetros não chega a ser um volume excepcional. Claro que esse período de chuva vem após uma massa de ar quente, temperatura alta, então alguma situação de temporal pode acontecer. Dia 16, a chuva se espalhando pelo Rio Grande do Sul. Vejam, essa grande área em amarelo, 40, 45 milímetros em 24 horas. Também não é um volume excepcional. O que preocupa é justamente essa vulnerabilidade da cidade, que a gente não conhece, principalmente das áreas urbanas, como que elas vão receber esses 40 milímetros, se isso é o suficiente para alagar. Tem cidades que com 20 milímetros alagava antes de uma situação dessa de enchente, do desastre de maio. Pode ser que após esse desastre, com Boca de Lobos, com rios assoreados, com Boca de Lobo entupida, com todo esse cenário de desastre que não foi possível trazer uma normalidade, com volume menor de chuva, isso represente risco de alagamento. Então, é algo que fica difícil avaliar. Previsão para o dia 16, dia 17 de junho. 17 de junho subindo mais a frente fria e a chuva mais forte aqui na divisa com Santa Catarina. Paraná ainda livre da chuva, Santa Catarina em grande parte também. Isso é uma previsão dia a dia. Quando a gente olha os prognósticos de chuva acumulada de 10 dias, aí a gente chama atenção, porque olha que a previsão do modelo europeu do dia 9 ao dia 19 de junho mostra um mapa aqui, a chuva melhor distribuída pelo estado. A gente vê que praticamente o estado inteiro está dentro dessa área mais vermelha. 75 a 100 milímetros de precipitação em 10 dias. Algumas áreas aqui em bege, a gente vê um indicativo de 100 a 150 milímetros. Isso aqui é acumulado de 10 dias, não quer dizer que vai chover esses 10 dias, todo dia vai ser chuvoso, não é isso. Somando esse período, todos os episódios de chuva que deverão ocorrer ao longo desse período, que vai ter, em alguns momentos, períodos de sol, tempo seco, a chuva vai alternar com momentos de sol, não é que será um período chuvoso. Somando esse período, poderemos ter esses acumulados. Santa Catarina menos, Paraná ainda praticamente sem chuva. Projeção agora do modelo GFS, modelo americano, é um pouco diferente do europeu. Ele coloca menos chuva aqui na campanha em Zona Sul, concentra mais no norte e noroeste gaúcho. Grande Porto Alegre, 45 milímetros, Vale Taquari, Sistema Taquari-Antas, também nessa faixa aqui de 40 a 70 milímetros. Ele concentra mais aqui na região das Missões, entre 100 e 150 milímetros. Quando a gente olha aqui o prognóstico do modelo canadense, é diferente também. Ele tira a chuva aqui mais do norte e concentra mais no oeste gaúcho e com volumes até maiores. Também o mesmo período, de 9 a 19. 100 até 200 milímetros nessa região do oeste. Por que é importante mostrar isso? É importante mostrar porque as ferramentas ainda não estão convergindo para algo parecido. Por isso que não tem como emitir um alerta nesse momento, porque os modelos ainda não estão convergindo para uma mesma solução. Nível de certeza, de confiabilidade, com tantas divergências entre as ferramentas de prognóstico de chuva, nos traz um grau de incerteza. Então, a gente tem que olhar com preocupação, olhar realmente com cautela. A probabilidade de voltar a chover com maior frequência, com maior intensidade a partir do dia 15 é altíssima, todos os modelos concordam nisso, mas a área que vai receber esses maiores acumulados e que volumes são esses, em que momento isso vai acontecer, só no curto prazo a gente vai ter um melhor detalhamento deste cenário. Quando a gente olha as previsões de mais de médio prazo, aqui a previsão do modelo australiano, a gente vê que entre os dias 10 e 23 há uma tendência da umidade ser canalizada na direção do sul do Brasil, então com chuva, isso aqui é anomalia, não é volume, uma tendência de mais umidade, mais chuva do que o normal aqui entre 10 e 23 de junho, e o período de 17 a 30 de junho ele mantém esse padrão, mais seco no centro-norte do país, mais úmido na direção do sul do continente. Aqui ele estende isso até o Uruguai. Nesse período de 17 a 30, ele coloca um pouco mais ao norte, chegando a São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná, com uma tendência de maior anomalia, de chuva mais acima da média. Quando a gente olha a projeção do modelo europeu semana a semana, aqui o período de 10 a 17 de junho, toda essa área aqui com chuva abaixo da média ou mais seco, que é essa semana. O período seguinte, bem parecido com a projeção do modelo australiano, um canal de umidade todo voltado aqui para o sul do Brasil, favorecendo a formação de chuva, de instabilidade, com uma tendência realmente desse período de 17 a 24 de chuva acima da média, de chuva mais frequente. O período seguinte, de 24 de junho a 1º de julho, chuva dentro de uma normalidade, então reduz comparado àquela semana anterior.
E por fim, aqui o período, a primeira semana de julho, de 1º a 8 de julho, voltando a chover um pouco, com volumes um pouco maiores no Uruguai, no extremo sul gaúcho, e a previsão do período seguinte aqui, de 8 a 15 de julho, secando mais aqui no centro do país e a chuva dentro da média mais no Rio Grande do Sul. Então a gente vê, como já era esperado, esse bloqueio atmosférico, ele que está fora da normalidade, esse período de temperatura mais alta do que o normal, que está fora da normalidade para o mês de junho, e agora a chuva retorna mais frequente, mais volumosa, como é de se esperar nesta época do ano. Volto a dizer, o que está fora da normalidade é a vulnerabilidade que nós nos encontramos por consequência das enchentes de grandes proporções, enchentes históricas, devido ao volume extraordinário que aconteceu entre abril e maio. E por isso estamos numa situação de maior vulnerabilidade, porque ainda não conseguimos resgatar a normalidade, não conseguimos ainda mudar esse cenário e de fato reconstruir todas essas áreas, essas regiões, por conta do tempo que é curto mesmo. E realmente é uma dimensão muito grande de tudo que aconteceu. Então é por isso que nós teremos que acompanhar dia a dia daqui para frente como é que vai evoluir esse cenário. A Metsul vai atualizar lá em metsul.com, e também vamos trazer essas informações aqui no canal de tudo que vai ser atualizado aí nos próximos dias. A gente sabe que há uma grande preocupação, não só por parte da população, mas também do poder público, de como encarar esse novo evento de chuva que virá. Em geral, o que a gente enxerga é algo próximo da média histórica, próximo de uma normalidade, mas uma tendência em alguns momentos de chuva mais pesada, de chuva mais volumosa, algum temporal pode acontecer, e estaremos aqui acompanhando e monitorando aí nesses próximos dias. Então, siga nos acompanhando, a gente vai trazer todas as informações por aqui. Até mais!